Muito bem, nós vamos retomar nosso estudo sobre os princípios para uma cosmovisão bíblica. Nós temos estudado aqui na quarta-feira o livro do Dr. John MacArthur Jr., Princípios para uma Cosmovisão Bíblica. Foi publicado pela primeira vez em português em 2003. Na época, se eu não me engano, ele até tinha estado aqui no Brasil, pregando lá em São Paulo. E essa é a edição de 2003. São 6 princípios. Nós já vimos objetividade, racionalidade, vimos semana passada veracidade. Hoje nós vamos tratar sobre autoridade e nas 2 próximas quartas-feiras, com a graça de Deus, incompatibilidade e integridade. Se você quiser ler mais a respeito, o livro é bem fininho, você lê quase que numa sentada, dependendo do seu gosto de leitura, não é? E o texto bíblico que ele usa para introduzir o capítulo, esse capítulo é Marcos 1, 22. É um texto em que as pessoas estão ouvindo Jesus pregar, e quando ele termina, então o texto diz, Marcos escreve, maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. O Senhor Jesus, ele ensinava diretamente a sua própria palavra, e ele não ficava dependendo de comentários ou de tradições, ou de interpretações, ou de comparação de interpretações, como muitas vezes nós dependemos. A sua autoridade é a autoridade de quem escreveu, e a autoridade de quem determinou e decretou todas as coisas. Então, quando nós falamos de autoridade e aplicamos isso à Escritura Sagrada, nós entendemos que a Bíblia Sagrada, ela possui autoridade. Sendo a Bíblia verdadeira, consequentemente, ela possui autoridade, porque o que lhe dá autoridade é a verdade que ela revela. Ou seja, ela tem por direito o dever nosso de obedecê-la. Nós obedecemos às Escrituras e ensinamos que ela deve ser obedecida, não porque nós achamos que ela é um livro que é bom, mas porque ela é a revelação da verdade de Deus para nós, e essa autoridade já vem dela mesma. Não é uma autoridade que nós colocamos sobre elas. O protestantismo crê naquele princípio do sola scriptura. E dentro desse princípio do somente a Escritura, está embutido o conceito de que a Escritura, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus revelada que tem autoridade sobre a igreja, e não a igreja que tem autoridade sobre a palavra. Dentro do catolicismo romano é ensinado que a igreja escreveu a palavra, a igreja determinou que era a palavra de Deus para o seu povo. O protestantismo questionou esse ensinamento, dizendo que não foi a igreja que criou ou escreveu a palavra, mas foi Deus quem escreveu a palavra, usando a igreja para isso, a fim de que a sua vontade fosse manifesta a nós. Não foi a igreja que conferiu autoridade a este ou aquele livro da Bíblia, dizendo este é inspirado e este não é. A inspiração de cada livro da Bíblia, nós cremos e entendemos, ela se impôs por ser a verdade, por ter autoridade sobre a igreja, e o único papel da igreja foi reconhecer a autoridade que nela já estava. Portanto, quando nós falamos de autoridade, a autoridade bíblica é consequência da verdade nela contida. A Bíblia faz afirmações ousadas sobre Deus, sobre o homem, sobre a obediência que é devida pelos homens à sua palavra e também sobre o seu propósito para a sua criação, incluindo nós, seres humanos. Quem crer nela precisa fazer essas afirmações com ousadia também. Aquilo que a Bíblia ensina com ousadia deve ser repercutido por nós também com ousadia. Qualquer pessoa que anunciar as Escrituras com fidelidade, falará com autoridade. No seminário nós ensinamos homilética, e uma das características da homilética é a oratória.
Eu me lembro de uma aula de oratória que eu assisti há muitos anos atrás. Então, o professor nos ensinava, inclusive, a gesticular. Quando você for numerar na sua gesticulação, você faz 1, você faz 2, você faz 3. Tudo isso faz parte da oratória, né? O jeito de levantar a mão e levar a outra mão até aquela mão. Não são gestos aleatórios, perdidos no tempo, igual aquele italiano que está contando uma história, né? É tudo coordenado com o discurso que você está fazendo. Isso faz parte do que nós chamamos de oratória. A impostação da voz, a troca de volume, a falar mais alto para confrontar, falar mais baixo para consolar, todas essas coisas nós aprendemos. E aqueles que gostam depois procuram a literatura específica e os cursos específicos para aprender um pouco mais. Alguns naturalmente aprendem e já começam a praticar essas coisas. Outros padecem no paraíso, né? Sofrem com o tal do esboço e do sermão escrito, aquelas coisas todas. Mas algo que nós enfatizamos e que a Bíblia nos manda fazer é que a autoridade não vem da oratória. A autoridade não vem do discurso. A autoridade vem do conceito bíblico, do princípio bíblico, da verdade bíblica que está sendo ensinada. A convicção de Paulo, quando ele pregou em Tessalônica, não veio da capacidade de oratória dele. A convicção de Paulo veio da verdade que ele estava explicando para as pessoas. Então, a palavra de Deus, ela tem por si mesma autoridade. Mesmo que eu venha ensiná-la com certa fragilidade, não é a fragilidade do pregador que determina o sucesso da palavra. Não é a força do pregador, o carisma do pregador que determina o sucesso da palavra. Quem determina o sucesso da palavra é aquele que a designou. Nós temos alguns exemplos bíblicos disso. O grande exemplo disso é Jonas. Jonas fez um sermão com má vontade, usou só 5 palavras, falou com dureza, falou desejando o mal para as pessoas, e o resultado foi que 120 mil pessoas se converteram. Então, não é a pessoa que é o pregador poderoso, é a própria palavra. Isaías 55 diz que a palavra sempre cumprirá o propósito para o qual Deus a designou. E é isso que assusta algumas pessoas, porque elas pensam que é a beleza do discurso que faz grande a igreja. Não é. Às vezes nós podemos conviver com pregadores que não têm uma oratória perfeita e boa, e no entanto são poderosos no testemunho, no ensino, na convicção, na firmeza da apresentação da palavra de Deus. Por isso, quem ensina a palavra, quem anuncia a palavra com fidelidade, falará com autoridade, porque a autoridade não vem dos seus sentimentos e do seu carisma pessoal, mas a sua autoridade vem do conteúdo que ele, com fidelidade, está ensinando para as pessoas. Essa autoridade, ela vem de Deus. Não é a nossa autoridade ou a autoridade eclesiástica, não é a autoridade da própria pessoa, mas é a autoridade do próprio Deus que protege, que guia, que conduz e que envia a sua palavra ao coração das pessoas. Na medida em que o nosso ensino reflete com precisão a verdade das Escrituras, este ensino tem o peso total da própria autoridade de Deus. Quando Paulo diz que ele é apóstolo de Cristo, que ele é enviado de Cristo às pessoas, o apóstolo era aquele que era enviado com uma mensagem, e ele era enviado com a mesma autoridade daquele que o enviou. De modo que quando ele lesse a carta, quando ele fizesse o discurso, era como se o próprio autor do discurso estivesse ali fazendo o discurso. Na época do apóstolo Paulo, nós tínhamos o exército romano que carregava como um dos seus símbolos a águia. Uma águia de ouro era levada no exército quando um general estava conduzindo o exército. Então aquela águia simbolizava a presença do imperador no campo de batalhas. A águia ela era estampada também na couraça do general. Os soldados inferiores eles tinham uma couraça, mas eles não tinham a águia romana estampada nela. O general tinha.
Então aquela águia romana estampada na couraça do general e carregada no estandarte da legião representava que o próprio imperador estava ali. Quem atacasse a águia, quem atacasse o general, estava atacando o próprio imperador, porque ele o representava no campo de batalha. Assim, aqueles que anunciam a palavra representam o autor da palavra. Se eles forem fiéis à palavra, o peso da autoridade da palavra proferida é o mesmo peso da autoridade daquele que a proferiu. Por isso, nós temos que ser fiéis na exposição, na pregação, na apresentação da palavra. Na medida em que o nosso ensino reflete, então, com precisão, a precisão das Escrituras, ele tem o peso total da própria autoridade de Deus. Por isso, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, nós somos instados a falar somente de acordo com os oráculos de Deus. Aquele que fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Não fale outra coisa. Fale o que Deus mandou falar. Um segundo ponto seria então a questão da fidelidade versus a tolerância da pós-modernidade. Nós todos vivemos na pós-modernidade. Algumas vezes nós estudamos livros sobre pós-modernismo e pós-modernidade e dizemos que a nossa mente não tem nada a ver com aquilo. Não, todo mundo aqui, com exceção de quem nasceu antes de 1960, tem uma mente pós-moderna. A minha mente é pós-moderna. Nós aprendemos a valorizar muito mais o sentimento do que o significado. Esse é o nosso tempo, essa é a nossa época. E isso tem o seu lado positivo, mas quando é colocado em contraposição à palavra, tem o seu lado negativo, porque embora nós sejamos da pós-modernidade, nós não podemos abraçar o pós-modernismo, que é uma filosofia que rejeita Deus, que rejeita a palavra de Deus como verdade. Então, a fidelidade às Escrituras é uma ameaça ao conceito de tolerância moderno, pós-moderno. Nós falamos sobre tolerância no sentido de ter paciência com as pessoas. Mas hoje em dia a tolerância não é só ter paciência com as pessoas. Tolerância é aceitar pontos de vista contrários aos nossos sem discussão. Então o conceito de tolerância pós-moderno é que você deve deixar o outro para lá e você fica para cá e está tudo bem. Mas a Escritura diz que nós devemos evangelizar, que nós devemos anunciar a palavra para que as pessoas tomem decisões de mudança. Isso é uma agressão ao conceito moderno, o conceito pós-moderno de tolerância. Para eles, tolerar é não se intrometer. Tolerar é não falar nada que tire o equilíbrio da paz das pessoas nos seus conceitos particulares. A fidelidade às Escrituras é uma ameaça à tolerância da nossa sociedade, porque ela é oposta à transigência do pós-modernismo, essa capacidade de não levar em conta, de deixar para lá, de achar que não é importante certas coisas e mudar de opinião ao sabor e ao contexto onde você está presente. Então, se você brinca com crianças, você é contra a pornografia, mas se você vai para o meio de adultos, você é o primeiro a tirar a roupa. A mesma pessoa, em contextos diferentes, crendo e fazendo coisas que são contrárias uma à outra. Nós vivemos na época da performance. Então, se eu sou o pastor, eu tenho a performance do pastor. Se eu sou o marido, eu tenho a performance do marido. Se eu sou o jogador de futebol, eu tenho a performance do jogador de futebol. Então, se o pastor fala que eu devo respeitar as pessoas, tudo bem. Mas se o jogador de futebol diz que tem que quebrar a canela do camarada se ele passar a bola entre as suas pernas, não importa se você é o pastor que diz que tem que tratar bem as pessoas, você vai quebrar a perna dele. E é assim que às vezes você vê uma pessoa totalmente piedosa dentro da igreja e completamente irresponsável dentro de casa com essas coisas. As pessoas acham que podem mudar o comportamento a hora que mudam o uniforme. Como médico, como professor, como engenheiro, um jeito de se comportar. Como comerciante, como dono de empresa, um jeito de se comportar. Dentro da igreja, outro. E isso
é a pós-modernidade. O ensino da Escritura é que diz que nós não podemos negociar os princípios da verdade. Ou seguimos a verdade, ou nos afastamos dela com o nosso comportamento. Dizer que cada um tem o direito de ter a sua própria opinião é a mesma coisa que dizer que Deus não pode governar por meio da sua palavra as nossas vidas. Então eu estou em casa e uma pessoa que trabalhava conosco estava limpando o chão, e aquela pessoa era uma mulher, e ela tinha lido Efésios capítulo 5 e 6 aquela semana, e aí ela limpando a casa, sabia que eu era seminarista, estava me preparando para ser pastor, e ela virou para mim assim, enquanto limpava o chão: pastor Hélio, o que é que o senhor acha desse ensinamento de submissão da esposa lá de Efésios 5? Eu disse para ela: é o que está na Bíblia. Aí ela, continuando limpando o chão, disse: mas eu não concordo não. Não é para mim. Então as pessoas escolhem o que querem concordar e escolhem o que não querem concordar, ou fingem que concordam num determinado ambiente e depois faz o oposto em outro determinado ambiente. A palavra de Deus deve nos governar em todos os momentos da nossa vida. Crer que a Escritura é a verdade de Deus é a mesma coisa que rejeitar o relativismo como opção para guiar as nossas decisões. Ou cremos e praticamos a verdade, ou estaremos à deriva, sem saber o que é certo. A verdade revelada nas Escrituras é o árbitro, a regra pela qual toda opinião é avaliada. Não é o que eu sinto, não é o que eu desejo, não é a força do querer, como diz as novelas da Globo, mas é a palavra de Deus quem guia e determina a nossa verdade. Se nós não temos uma verdade objetiva, como falamos no primeiro estudo, então nós não sabemos o que temos. Qualquer coisa vale, qualquer coisa pode acontecer. Então, MacArthur diz no seu livreto o seguinte: como cristãos, nós enfrentamos uma escolha clara: ou acompanhar o espírito da época e reduzir a autoridade das Escrituras, ou aceitar as Escrituras e colocar sua autoridade e nós mesmos contra o resto do mundo. Nosso dever é claro, está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Se você puder abrir lá, Tiago, capítulo 4, versículo 4. É um dos textos mais fortes do Novo Testamento. Ele diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Antes Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que é que nós temos aqui? A palavra que foi traduzida aqui por infiéis, essa tradução é um eufemismo, é um abrandamento da acusação que realmente foi feita aqui. A palavra no original é a palavra adúlteros. Ele pega uma palavra do casamento que está em crise e coloca aqui. Ele não está chamando de infiéis no sentido religioso simplesmente. Ele está chamando de infiel no sentido conjugal. Aqueles que creem em Cristo têm uma aliança com Ele. Nós cremos que fomos introduzidos na aliança que Deus fez com o seu povo. Qual é a aliança? Eu serei o seu Deus e você será o meu povo. Essa é a aliança. Então, se Deus é o meu Deus, o único a quem eu vou cultuar, obedecer e servir é Ele. E se eu sou o seu povo, então eu vou me conduzir pelas ordenanças, pelos mandamentos, pelos estatutos, pelos juízos, pela sua palavra. Então, quando ele diz que nós somos infiéis, o termo não é simplesmente religioso no sentido de fidelidade religiosa. Ele está falando de fidelidade conjugal.
aqueles que não obedecem a Deus em primeiro lugar, se comportam como pessoas adúlteras, que se casa com a mulher, mas depois fica experimentando outra, uma depois da outra. E a palavra de Deus diz que quem faz assim se constitui inimigo de Deus, e não amigo de Deus. E é nesse contexto, então, que ele diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. O Espírito Santo tem ciúme de nós quando as nossas melhores amizades e os nossos melhores prazeres são buscados fora do contexto da aliança com Deus, fora do contexto da comunhão com o povo de Deus, fora do contexto da verdade e da autoridade da palavra de Deus, a qual nós devemos ser submissos. Então, o desafio que o Dr. MacArthur lança para nós ao citar Tiago 4,4 é dizer que nós estamos presos sim à autoridade da Escritura. Se nós cremos na Escritura, nós somos servos da sua autoridade e devemos ser submissos e dependentes dela e não ficar trocando de camisa à medida em que as coisas parecem melhorar de um lado ou melhorar do outro lado para nós. Nós devemos ter um compromisso contínuo com o nosso Deus. Por quê? Porque a Bíblia é o nosso padrão de conduta. A Bíblia é que determina como vamos nos comportar. E não as opiniões dos advogados, dos médicos, dos arquitetos, dos pedagogos, dos psicólogos, dos pastores de plantão e de ocasião, dos líderes religiosos, dos gurus filosóficos e essas coisas que tais. Nós sempre precisamos, antes de mais nada, ouvir a palavra de Deus. Alguns dias atrás, uma pessoa chegou para mim e perguntou: o senhor faz terapia conjugal? Eu falei: olha, eu faço aconselhamento. Você entra no meu gabinete, eu abro a Bíblia e a gente conversa sobre o seu problema com a Bíblia aberta. Terapia eu não sei fazer. Primeiro, porque eu não tenho treinamento nessa área. E segundo, porque eu sou um pastor e não um psiquiatra e menos ainda um psicólogo. Então, alguns pastores fazem cursos de psicologia e psiquiatria para ver se melhora o seu aconselhamento e de repente eles deixam de ensinar a Bíblia e começam a ensinar a psiquiatria e a psicologia para as pessoas. E aí muitos púlpitos deixam de expor a palavra e começam a fazer palestras de autoajuda para as pessoas. Psicologizam a pregação. A minha esposa foi colega de uma pessoa que era pastor. E de repente ela foi assistir ao culto na igreja dele e ele estava ministrando no púlpito a última aula de psicologia que os dois tinham assistido no ensino médio lá na escola. Não era a Bíblia. Ele só achou parecido e achou que podia ensinar. E tem muita gente aí de igreja imensa fazendo a mesma coisa e as pessoas achando que eles estão ensinando a palavra de Deus. Não, eles estão ensinando a boa ou a ruim e antiga psicologia daqueles que não creem em Deus. Então, a Bíblia é o nosso padrão de conduta. As opiniões do advogado, elas são importantes para as questões da advocacia. Mas e quando o advogado começa a te levar a mentir? E quando o médico começa a te enganar com um diagnóstico não verdadeiro? Empurrando um remédio que aqueles camaradinhas de pastinha, que todo mundo detesta, entrou lá no gabinete dele e diz: coloca o meu primeiro que você vai ganhar algumas benesses. Ou quando você vai na farmácia e a pessoa te indica aquilo que nós chamamos de empurroterapia. Tem essas coisas. E isso não é uma prerrogativa só das coisas do mundo. Tem muito pastor que não é submisso à palavra de Deus fazendo a mesma coisa. Cobrando um serviço de um conteúdo que ele não tem para oferecer. Então, nós precisamos perguntar se há de fato autoridade no nosso ensinamento e no nosso testemunho, ou se nós já nos rendemos àquilo que no ecumenismo é chamado de o diálogo das religiões. A moda hoje em dia, e já faz tempo isso,
é falar do confronto entre a verdade e o erro como um diálogo, e não como uma coisa que você precisa deixar por causa da outra. Quem gosta de assistir aqueles filmes do Harry Potter, nas filosóficas conversas dele com o seu professor, o Hogarth, acho que é esse o nome. Esse aí. O nome do professor. Dumbledore. Então, um dia lá, conversando com o Dumbledore diz para ele, olha, muitas pessoas, em vez de seguir a verdade, seguem o caminho mais fácil. Ele não diz que eles fazem opção pelo erro. Ele abranda, ele eufemiza, dizendo o caminho mais fácil. Então, hoje em dia, não é verdade contra erro. Hoje em dia, é verdade e o caminho mais fácil. E muitos de nós vamos dando ouvidos a essa conversa doce, que fica o tempo todo sendo empurrada para nós nas revistas, nos jornais, na mídia, na internet, nas séries e nessas coisas todas que estão aí à nossa disposição, e a gente não confronta com a Escritura Sagrada. Há diferenças fundamentais entre o cristianismo bíblico e as religiões não cristãs, que não podem ser amenizadas, a fim de facilitar uma aproximação ecumênica. Quando as 2 torres de Nova York foram derrubadas, do World Trade Center, imediatamente pastores começaram a fazer reuniões com muçulmanos para ver o que havia de comum entre muçulmanos e cristãos. E jogaram no país, muita coisa comum entre o Islã e o cristianismo, mas aquelas milhares de pessoas que estavam mortas, eles nem sequer mencionavam. O que é preciso entender não é que nós estamos aqui caçando uma guerra civil contra aqueles que pensam diferente, mas que nós defendemos e defendemos com firmeza aquilo que nós cremos ser a verdade absoluta de Deus, e que no final das contas vai ser o que julgará todas as ações das pessoas, quer elas creem em Jesus, quer não. E aqueles que creem em Jesus também serão julgados por esses mesmos princípios, porque é sobre eles que eles devem caminhar e pautar a sua vida. Então, há diferenças que não podem ser reconciliadas. A mensagem bíblica não é para ser colocada numa mesa de discussão, para ser avaliada juntamente com outras opiniões. Ela deve ser proclamada com autoridade. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, Paulo fala sobre isso. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Vou começar do verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Sofismas são argumentos filosóficos falsos, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. A desobediência deve ser punida. O sofisma, o ensino falso deve ser resistido. E todo pensamento deve ser levado cativo, preso, até os pés da cruz. É assim que nós devemos nos comportar. Então, outro erro que deve ser evitado, segundo John MacArthur, é algo que é chamado por aí de a hermenêutica da humildade. Eu estava procurando uma figurinha para colocar ali. O que eu posso colocar aqui como humildade? Eu achei esses pezinhos cheios de flor, só para ficar engraçadinho, Dia Internacional da Mulher, essas coisas todas, né? Então a gente fica ali cuidando dos pés, humildemente, né? Limpando, fazendo a unha, aquelas coisas bonitinhas. E muitas vezes o que o cristianismo faz com outras religiões é exatamente isso, se curva para limpar os seus pés. Abre mão dos seus princípios por amor à paz. E por amor à paz, negocia a verdade, abre mão dos seus princípios
E isso é chamado de hermenêutica da humildade. Você não se manter firme diante de postulados bíblicos que o Senhor diz que você deve se manter firme. A hermenêutica da humildade, ela procura amenizar as exigências bíblicas quanto à exclusividade de Deus como sendo o único Deus verdadeiro. Toda religião é boa, se você for sincero. Todo caminho leva a Deus, só basta ser sincero. Mas é uma verdade bíblica que se você pegar a estrada do Rio para Salvador, com certeza você não chegará em Porto Alegre. Não vai chegar lá. Vai chegar em outro lugar. Quem embarca na salvação errada, desembarca no céu errado. Quem toma o trem que vai para longe de Deus, não vai chegar perto de Deus. É essa a grande verdade bíblica. Os cristãos devem falar sempre o que convém à sã doutrina. É o que Paulo diz em 2 Timóteo, aliás, o que diz em Tito, capítulo 2, versículo 1. Fale aquilo que convém à sã doutrina. Aquilo que não convém à sã doutrina, tire dos seus lábios. Abandone essa linguagem. Ao fazê-lo, não deve ser desprezado por ninguém. Assim como Paulo diz a Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, antes seja padrão dos fiéis, na palavra, na verdade, no procedimento, na fé, na pureza. Paulo diz que as pessoas não deveriam desprezar Timóteo, mas ele não ameniza a coisa para Timóteo, ele seja padrão. A palavra traduzida por padrão é a palavra tipos, da onde veio tipografia.
aí é complicado, principalmente quando você não estava lá. Outro dia eu assisti um programa de televisão, aquele do aeroporto. Acho que eu contei isso aqui, a história do coelho lá, o Alfredo. Tem 3 semanas na televisão. O camarada ia levar o Alfredo para o exterior. O Alfredo era um coelho. E aí a empresa aérea disse que não podia levá-lo do jeito que ele queria ser levado. Então ele entrou na justiça e ganhou a liminar. A liminar dizia que ele poderia levar o Alfredo do jeito que ele queria levar o Alfredo. Só que no Brasil as decisões são tomadas e não são comunicadas. Também não sei se foi isso que aconteceu, mas a empresa alegou que não tinha recebido o comunicado formal por parte do juiz de que aquela viagem estava autorizada. E aí o camarada ficou bravo lá no guichê do aeroporto de Guarulhos. E ele partiu para cima da atendente, para agredi-la. Então os outros funcionários vieram, o seguraram, o jogaram contra a parede e ficaram ali para não deixar ele sair dali. Isso foi parar na televisão como, olha só a humilhação a que o consumidor foi submetido. Mas você vê as imagens nitidamente, foi ele que agrediu, foi ele que xingou, foi ele que brigou, os outros apenas defenderam a moça. Mas a mídia diz, olha a pouca vergonha que é o atendimento dos aeroportos brasileiros. A imagem diz uma coisa, mas a reportagem diz outra. Isso não é verdade, isso não é autoridade, isso não é nada. Nós precisamos ser coerentes com as coisas, como elas acontecem de fato. Assim, nós terminamos falando sobre a autoridade e na próxima semana, com a graça de Deus, vamos falar sobre a incompatibilidade. A palavra de Deus é incompatível com muita coisa que é ensinada por aí como boa. E a gente precisa estar com os olhos abertos com respeito a isso. Tem alguma